Você sabia que uma simples lâmina curva do século VIII ainda supera a motosserra moderna? Disseram a você que novo é sempre melhor, que progresso significa mais complexidade e poder. Mas e se as ferramentas mais avançadas tivessem sido inventadas há milhares de anos? Hoje vamos revelar 10 armas antigas tão perfeitamente projetadas que ainda são usadas hoje. Estas não são relíquias, mas obras-primas de eficiência que a tecnologia moderna muitas vezes não consegue superar. Espere até ver a ferramenta de 70 mil anos que transformou civilizações do Egito à Nova Zelândia. Você nunca mais verá um instrumento simples da mesma maneira. Estas invenções provam que a engenhosidade humana atingiu a perfeição muito antes da era da máquina. Cada um conta uma história de gênio nascido da necessidade de sobrevivência. Depois disso, você compreenderá que progresso nem sempre significa substituir o antigo pelo novo. Este não é um símbolo de morte nos filmes, mas uma ferramenta revolucionária para a vida. Embora as origens exatas da foice se percam no tempo, o seu verdadeiro momento veio com as inovações agrícolas da era carolíngia. Por volta do século VIII, explodiu em uso generalizado em toda a Europa. Pela primeira vez, os agricultores puderam colher e armazenar enormes quantidades de feno. Isto permitiu que o seu gado sobrevivesse a invernos rigorosos, levando a uma expansão maciça da agricultura. Uma ferramenta simples tornou-se o motor da revolução agrária da Idade Média. Os ferreiros antigos criaram dois designs engenhosos. A foice inglesa tinha uma lâmina pesada e rígida para trabalhos pesados, mas a foice austríaca tinha uma lâmina mais leve e macia. A foice austríaca poderia ser afiada diretamente no campo, usando um pequeno martelo e uma bigorna. Esse processo, chamado de batimento, afinava e fortalecia a borda do metal sem lixar. Isto significava que a ferramenta mais importante de um agricultor poderia durar a vida toda. A técnica de espancamento transformou uma lâmina comum em uma arma autoafiável. Agora a parte que parece impossível. Em campo aberto, um cortador experiente não é apenas mais silencioso e limpo do que um aparador a gás, é mais rápido. Isto é comprovado ano após ano no Green Spit Festival, no Reino Unido, onde a força humana supera consistentemente as máquinas a gasolina. O cabo longo e curvo da foice é um sistema ergonômico perfeitamente projetado. Ele transforma o impulso do corpo em um corte impecável usando a física do movimento humano. A foice alcançou a perfeição na arte de cortar, mas para construir o mundo, a humanidade precisava de uma ferramenta que aperfeiçoasse a arte de moldar. A enxó é uma ferramenta pré-histórica. É uma das primeiras ferramentas especializadas para trabalhar madeira da humanidade, com os exemplos mais antigos datando de aproximadamente 70 mil anos atrás. Seu design é uma obra de puro gênio que mudou o curso da civilização humana. Ao contrário da lâmina do machado, que é paralela ao cabo, a lâmina da enxó é colocada em ângulo reto. Este simples toque muda tudo, transformando-o em uma ferramenta para modelar e alisar madeira. Esta invenção pôs em movimento o artesanato em todo o mundo. Os antigos egípcios usavam enxó para criar móveis, barcos e sarcófagos complexos. Esses produtos foram enterrados nos túmulos dos faraós e sobreviveram até hoje. A milhares de quilômetros de distância, artesãos maori, na Nova Zelândia, usaram enxós feitas da pedra verde sagrada, pounamu. Hoje, a enxó continua indispensável para artesãos que necessitam de um nível de controle não disponível com ferramentas elétricas. Os construtores de barcos tradicionais moldam as curvas intrincadas do casco de um barco, enquanto os construtores de casas de toras criam lindas texturas feitas à mão em toras enormes. A história da foice começa pacificamente nos jardins e vinhedos da antiga Mesopotâmia, há mais de 3 mil anos. As primeiras versões eram ganchos de poda simples para trabalhar vinhas e podar árvores. Os romanos aperfeiçoaram o seu design e distribuíram-no por todo o seu vasto império. Seu design é engenhosamente simples. A lâmina pesada e curva concentra toda a força de um golpe em um golpe poderoso. Um gancho afiado é usado para puxar e cortar galhos. É uma faca,
um machado e um gancho em uma ferramenta mortalmente eficaz. A foice ainda é a principal ferramenta dos agricultores e silvicultores, especialmente na Inglaterra. Lá é usado para o ofício tradicional de colocação de sebes, tecer galhos vivos em cercas naturais. No entanto, esta humilde ferramenta agrícola tem um segredo obscuro. Tornou-se a arma nacional da Inglaterra. Nos séculos XV e XVI, a foice era barata, fácil de fazer, e todo agricultor já sabia manejá-la com habilidade mortal. Exércitos inteiros de portadores de foice poderiam ser reunidos quase da noite para o dia. Quando montado em um longo poste, tornou-se um temível projeto de lei inglês. Na Batalha de Agincourt, em 1415, os portadores da foice ingleses desempenharam um papel decisivo no brutal combate corpo a corpo que destruiu a cavalaria francesa. O poder de uma pessoa com um instrumento afiado é enorme. Mas o que acontece quando essa engenhosidade se combina com a força de um animal? Você obtém uma invenção que permite à humanidade cultivar o planeta inteiro. Conheça o ancestral de todos os arados. O ralo, ou arado raspador, apareceu pela primeira vez no Neolítico, há cerca de 8.000 anos. Sua invenção está diretamente relacionada à domesticação do gado e marca o início da agricultura em grande escala. O seu desenho é a própria simplicidade, um espigão de madeira, por vezes com ponta de pedra ou ferro, arrastado pelo chão. A diferença crítica é que, ao contrário de um arado moderno, o ralo não revira o solo. Simplesmente risca um sulco raso, criando uma trincheira ideal para o plantio de sementes. Durante milhares de anos, as pessoas consideraram-no um design primitivo. Eles estavam errados. Para muitas condições, este é um projeto engenhoso sem revirar o solo. Ralo deixa restos de plantas na superfície, que atuam como cobertura natural. Esta técnica antiga é agora aclamada como um avanço agrícola de ponta, denominado cultivo de conservação. Este é um método moderno concebido para manter o solo saudável e prevenir a erosão, mas o solo neolítico fez isto há milhares de anos. Ralo permitiu que os agricultores passassem de pequenas hortas para o cultivo de vastos campos de grãos, o suficiente para produzir excedentes alimentares e apoiar o surgimento das primeiras cidades do mundo. Os arqueólogos ainda podem ver as evidências, marcas Rao entrecruzadas preservadas no subsolo abaixo dos antigos montes. Ralo permitiu que os agricultores plantassem numa escala nunca vista antes. Mas para colher esta recompensa, eles precisavam de um instrumento ainda mais antigo, uma revolução que antecede a própria agricultura e tornou possível toda a revolução agrícola. Antes do arado, havia uma foice. Esta ferramenta é tão antiga que antecede a própria agricultura. Os arqueólogos descobriram foices com lâminas de sílex que datam de há mais de 12.000 anos. Ferramentas tão eficazes que o seu design básico permaneceu praticamente inalterado durante milênios. O design é tão perfeito que quase não mudou. A lâmina curva permite ao ceifador prender um monte de talos de grãos e cortá-los em um movimento eficiente. As primeiras foices usavam pedaços de sílex afiados como navalhas embutidos em um cabo feito de madeira ou osso. Os antigos engenheiros da Mesopotâmia criaram até mesmo foices de cerâmica de alta tecnologia queimadas em fornos. Eles eram incrivelmente duros e duráveis. Embora colheitadeiras gigantes trabalhem em fazendas industriais, a foice continua sendo a ferramenta preferida de milhões de pessoas em todo o mundo. A foice é utilizada para colher grãos em espaços apertados, em encostas íngremes onde as máquinas não conseguem passar. É indispensável para culturas especiais que podem ser danificadas por colheitas mecânicas bruscas. Mas a foice não é apenas uma ferramenta, é a ferramenta que lançou a maior mudança na história da humanidade. A maioria dos cientistas acredita agora que a pura eficiência da foice permitiu aos nossos antepassados colher grãos silvestres suficientes. Isso o tornou uma fonte confiável de alimento,
o que levou diretamente à ideia do plantio intencional de sementes. Colher milhões de talos de grãos é uma tarefa monumental, mas tudo começa com uma única semente. Uma semente colocada em um buraco com um instrumento tão simples e perfeito que seu desenho não mudou em 2000 anos. Este instrumento é o exemplo máximo de um design tão perfeito que não pode ser melhorado. Registrado pela primeira vez na época romana, o bastão de pouso tem um formato simples e pontiagudo. Às vezes, com uma alça em T por conveniência, sua operação é engenhosamente simples. Faça um buraco perfeito e uniforme no solo para plantar uma semente, uma muda ou um bulbo. É isso. Seu design permaneceu exatamente o mesmo durante 2000 anos, porque não há nada para mudar. Muito antes de a ferramenta ter um nome oficial, os agricultores usavam ossos, paus ou até dedos. O bastão de plantio continua sendo uma ferramenta essencial para jardineiros em todos os lugares, proporcionando espaçamento e profundidade de plantio precisos, com o mínimo de esforço. Antes da invenção dos plantadores modernos, o bastão de plantio era uma ferramenta agrícola de alta tecnologia. Nos séculos XVIII e XIX, os trabalhadores agrícolas usavam longos paus de plantação para semear campos inteiros. Um homem caminhou pelas fileiras, abrindo metodicamente buracos no chão, e o segundo o seguiu, jogando uma semente em cada buraco. O landing stick é uma ferramenta com 0 peças móveis, 0 requisitos de combustível e 0 espaço para melhorias. Esta é uma prova física do princípio de que a solução mais simples é muitas vezes a mais elegante e durável. Embora inventemos máquinas complexas e caras para fazer o mesmo trabalho, o bastão de plantação romano de 2000 anos permanece mais rápido e eficiente. Uma vez plantada a semente, o grão cultivado e colhido, surge um novo problema. Como separar alimentos valiosos de caules inúteis? Durante milhares de anos, a resposta foi o mangual, outro exemplo de simples genialidade. O longo cabo de madeira é conectado por uma junta flexível a um taco mais curto e mais pesado. Este clube é chamado de batedor. O trabalhador colocava o grão colhido sobre uma superfície dura e limpa, chamada toque, e batia nele repetidamente com um mangual. O forte golpe do batedor quebrou as cabeças das sementes, liberando os grãos. Debulhadoras gigantescas tornaram o mangual obsoleto em grandes fazendas no século XVIII. Mas para os pequenos agricultores, o mangual continua a ser uma forma prática e barata de manusear os grãos, permitindo uma debulha suave sem danificar a palha. Depois de debulhar o grão, você fica com uma pilha confusa de sementes pesadas e comestíveis, misturadas com pedaços leves e não comestíveis de caule e casca. Esse desperdício é chamado de sexo. Para separar esta mistura caótica, os antigos agricultores contavam com um joeirador, um cesto largo e raso, também conhecido como joeirador. A técnica é pura genialidade. Você simplesmente pega uma mistura de grãos e palha e joga-a suavemente no ar em um dia com uma leve brisa. O grão pesado cai direto no cesto, mas a palha leve e inútil é apanhada pelo vento e levada embora. É um separador ideal que não requer combustível, maquinaria ou peças complexas. Esta tecnologia antiga foi a base da indústria americana do arroz durante mais de 200 anos. Do final do século XVII ao século XX, os povos escravizados da África Ocidental trouxeram consigo mais do que apenas o conhecimento do cultivo de arroz. Eles também trouxeram o antigo ofício de fazer cestas especiais de vime. Lindas cestas de erva doce, ainda feitas por artesãos de Low Country, na Carolina do Sul. É uma continuação direta desta tradição, ligando o sul dos Estados Unidos à sua herança africana. As técnicas especializadas de cestaria utilizadas no sul da América são quase idênticas às ainda utilizadas nos países da África Ocidental. Como o Senegal e Angola, ligações tangíveis à herança africana que sobreviveram e perduraram. Todas estas ferramentas, do arado ao cesto, dependem da energia humana. Mas para escalar verdadeiramente a civilização,
Os nossos antepassados precisavam de aproveitar um poder muito maior do que o seu. Eles precisavam de um motor e construíram um de madeira. O ralo que vimos anteriormente marcou um ponto de viragem na agricultura, mas foi a junta do boi que realmente desbloqueou o seu poder, permitindo aos agricultores aproveitar o poder de dois animais como um só. O jugo transformou o simples arado de ferramenta de jardim no motor da civilização. Esta moldura de madeira entalhada ligava os bois num esforço sincronizado, multiplicando a força que podiam exercer. Evidências arqueológicas, como marcas de desgaste em chifres de gado antigos, sugerem o uso de iares já no século 29 a.C. Há quase 5.000 anos, esta tecnologia revolucionária mudou o mundo. Permitiu que os agricultores cultivassem muito mais terras do que jamais seria possível apenas com a força humana. Isso impulsionou a produção de alimentos e foi um passo crítico no crescimento de civilizações antigas. Tão crítico que exploramos sua história em nosso vídeo sobre 10 segredos agrícolas antigos. Embora os tratores dominem a agricultura industrial moderna, os animais de tração continuam a ser a principal fonte de energia. Para milhões de pequenos agricultores em todo o mundo hoje, o jugo continua a ser a forma mais eficaz e humana de aproveitar o seu incrível poder. Uma canga bem ajustada e feita sob medida distribui a carga corretamente pelo corpo do animal. Isso permite que a equipe atinja todo o seu potencial com conforto e segurança. O que é realmente surpreendente é que um design específico de jugo é uma impressão digital cultural. Uma canga de cabeça presa a chifres era o desenho preferido dos agricultores espanhóis, que a trouxeram para a América Latina. A canga apoiada nos ombros era uma tradição inglesa trazida para a América do Norte pelos colonos. Each design tells a story of migration and cultural exchange. None of the incredible tools on this list would be anything more than a useless piece of metal without a sharp edge. The technology that creates this edge is the oldest and most fundamental of all, the whetstone. Esta pode ser uma das tecnologias mais antigas da humanidade. A evidência mais antiga de humanos usando pedras para afiar e polir outras ferramentas vem de um abrigo rochoso na Austrália. Eles datam de incríveis 65.000 anos atrás. Nossos ancestrais paleolíticos afiaram suas ferramentas muito antes de pensarem em plantar uma semente. O princípio nunca mudou. A whetstone is simply a piece of natural stone with a fine abrasive grain. When you rub a metal blade against it at the right angle, it removes microscopic particles of steel, creating a new razor-sharp edge. Algumas pedras naturais, como a famosa novaculita encontrada no Arkansas, são ideais para afiar. Eles ainda são apreciados pelos artesãos hoje. Here's a fun fact. The name whetstone has nothing to do with water. A palavra do inglês antigo whetan significa simplesmente afiar. In 1823, a New Hampshire farmer discovered that the rocks in his pasture were ideal for sharpening his scythe. Isso lançou a indústria americana de pedras de amolar, que ainda hoje prospera. The whetstone is the quiet, fundamental force behind every tool on this list. Uma tecnologia antiga que dá a cada design perfeito a sua vantagem. Without her, all these ingenious inventions would be just curious pieces of metal in a museum. O progresso nem sempre consiste em reinventar a roda. Algumas ferramentas foram tão bem projetadas, tão perfeitamente adaptadas à sua tarefa, que quase não mudaram em 1000 anos. Você pode mecanizá-los, pode escalá-los, mas não pode superá-los. From curved blades to sharpened sticks, from baskets to yokes, each tells the story of human ingenuity in its most elemental form. Qual instrumento antigo mais te surpreendeu? Deixe-nos saber nos comentários. E se você acredita que a sabedoria antiga ainda merece um lugar no mundo moderno? Like, subscribe, and share this with someone who appreciates a tool that just works.
Vejo você novamente em novos vídeos.